Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre esse livro que eu acabei de ler, se chama Os Axiomas de Zurique, e são 12 axiomas para você aprender a se proteger dos riscos, especialmente quando se trata de bolsa de valores, tá? Logo que eu comecei a ler, eu perguntei para os fãs, quem me acompanha, se gostariam e tal. E aí teve que se gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre esse livro. E um deles me falou assim, eu gostaria, eu preciso aprender a economizar, a diminuir minhas despesas. E aí eu falo o seguinte, esse livro aqui não é exatamente para isso, tá? Você não vai encontrar como diminuir despesas nesse livro. Você não vai encontrar os primeiros passos nesse livro. Vai encontrar coisas para quem já tem as finanças em dia e quem tem dinheiro para investir. Quem quer ganhar dinheiro, tá? Quem quer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, especialmente. Para você que precisa aprender a se controlar com as despesas, aprender a finança básica, né? Finanças básicas, aí você pode buscar outros livros, e eu vou citar aqui a Natália Arcuri. Tem o livro da Natália, mas ela tem um dos maiores canais de finanças do mundo, tá? Que é o Me Poupe. Então, procure Natália Arcuri. Conheci a Natália no final do ano passado, uma pessoa super do bem e que ajuda a espalhar a educação financeira pelo nosso Brasil e pelo mundo. Adorei conhecer a Natália Arcuri e ela ensina você economia doméstica, economia no seu dia a dia, é muito legal. Também li o livro da Natália, que se chama Me Poupe, mas você pode seguir a Natália nas redes sociais e também no YouTube, Me Poupe, tá bom? Vamos lá, falando de como ganhar dinheiro na bolsa, ou melhor, principalmente não perder dinheiro, né? Ele ensina 12 axiomas que os banqueiros suíços usam muito. A Suíça tem uma das melhores economias do mundo. Então vamos lá, vou começar falando do primeiro axioma, que quando se trata de ganhar dinheiro, tem que arriscar, não é? Nesse livro ele é muito claro, não adianta você achar que vai ficar rico sem arriscar. Precisa arriscar para ganhar dinheiro. O primeiro axioma é o seguinte: se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. O que esse axioma quer dizer? Que não adianta deixar o dinheiro numa poupança, num CDB, no CDI, no Tesouro Direto, que você não vai ter a rentabilidade necessária para ganhar o suficiente para um dia ficar rico, né? Então, é melhor que você arrisque um pouco mais. Se você quer ganhar dinheiro, mais dinheiro, você precisa arriscar. Então, quando está muito tranquilo, quando você não está preocupado, não está arriscando o bastante. Então, tem que ter uma certa preocupação, tá? Não adianta ficar naquela paradeira, não é interessante. O segundo grande axioma é identificar o lucro sempre cedo demais. O que isso quer dizer? Você que já tem algum tipo de experiência com a compra e venda de ações, né? Você sabe que muitas vezes a pessoa acaba, primeiro, comprando uma ação fora da realidade daquela ação, né? Tá com um preço muito alto, e a pessoa entra, né? E aí acaba, depois a ação caindo, para de crescer e a pessoa perde dinheiro, né? Identificar o lucro sempre cedo demais é o seguinte, é você entender que aquela ação já deu o que tinha que dar e vender, tá? O terceiro grande axioma é: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. De repente estou lá com uma ação e ela começa a despencar.
por algum motivo, comprei na alta, de repente, ou então deu algum problema com a empresa que eu investi, né? Ele fala em uma margem de 15%, tanto para mais quanto para menos. Ganhei 15%? Se dê por satisfeito e venda. E não deixar perder tanto também. Quando você vê que a ação está caindo, caiu 10%, 15% no máximo, venda, abandone o barco. Não espere cair mais, porque aí o tombo é maior e para você se recuperar desse tombo, demora muito mais. Quarto grande axioma: desconfie de quem diz que pode prever o futuro. Gente, não dá para prever o futuro. Ele cita aqui tarô, cartas, né, bola de cristal, até horóscopo. Tem pessoas que acreditam muito. Não acredite em quem pode prever o futuro. Simplesmente simples assim. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. O que é esse parecer ordem? Quando você tem pessoas da área financeira que tentam te mostrar que existe uma ordem nos gráficos. Olha, tal empresa teve uma queda em tal ano, depois subiu, agora está tendo queda de novo, há uma probabilidade de crescer, a voltar com esse mesmo gráfico. Tenha cuidado. Isso que está acontecendo hoje não é o que aconteceu antigamente. Então, tenha cuidado. Não pense que pode voltar aquele gráficozinho, tá? Pode simplesmente mais para baixo ainda. Então, cuidado com quem diz prever o futuro, até parecer ordem. O caos não é perigoso. É melhor ter a insegurança. Não fique tão seguro. Sétimo grande axioma: só confie em um palpite que possa ser explicado. É porque na área financeira muitas pessoas dão palpite e aí pensam, olha, vai subir, então invista nisso, né? Pode ser explicado? Ou é só uma suposição? Se pode ser explicado, tem fundamento, talvez você pode entrar então nesse negócio, né? Grande axioma oitavo agora: não acredite que cabe a Deus deixar você rico. Não confie só na sorte, não acredite só nela e na sua fé, de repente, tá? O mundo não é assim. Tem que tomar muito cuidado. O nono grande axioma: não faça uma jogada contando apenas com o otimismo. E aí a gente volta no palpite, no sétimo axioma, que diz: só invista no que pode ser explicado, ok? Que você tem certeza que vai dar certo. Não fique otimista demais. De repente você tem lá uma empresa e ela cai, e aí você fica tentando ser otimista. Ah, mas vai passar essa fase. E continua. E aí pode perder muito dinheiro. Tá gostando? Aproveita para se inscrever se você não é inscrito no canal ainda, tá? E também compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. Evite perder dinheiro, tá? E essas dicas do Max Günther são sensacionais, os axiomas de Zurique. O 10º, então, diz assim: 10º grande axioma: fuja da opinião da maioria. Aí eu completo com: não seja massa de manobra, tá? Não perca seu dinheiro à toa, não vá com a maioria, porque a maioria se ferra, né? Exatamente. Ainda mais quando é investidor inexperiente,
Aí começa a ouvir, nossa, tal ação tá subindo, vou comprar. Beleza, todo mundo comprando aquelas ações, né? Ou as ações daquela empresa. De repente, as ações começam a despencar. Por que será, né? As ações estavam num valor muito alto e você entrou no momento errado. Quando a maioria está comprando, você não deve entrar, tá? Você deve vender as suas ações. Quando a maioria está querendo comprar, venda as ações. E quando a maioria está querendo vender, ou seja, o preço está lá embaixo, você tem que estar preparado para comprar. Claro, depois de analisar muito bem a empresa, né? Se é um bom negócio ou não. 11º axioma: se não deu certo da primeira vez, esqueça. Fez uma jogada errada. Viu que está errado, não insista. Ele fala até do tal do preço médio, né? Tentar comprar de novo, já que caiu, vou tentar comprar, e daí eu faço uma média ali, eu não estou perdendo tanto, ou não paguei, enfim, não é assim que funciona, tá? Pode ser um barco furado mesmo, então não insista. 12º grande axioma: não leve tão a sério os planejamentos de longo prazo. Isso aqui é muito sério. Ele cita exemplos no livro, né? Ao longo do livro tem muitos exemplos interessantes de pessoas. Eu vou citar um, então, não planeje muito, né? Ele comenta de um casal recém-casados, que pediu ajuda para se planejar, né? Fazer um plano de longo prazo, para quando estivessem velhinhos, terem condições de se manter confortavelmente. E aí o consultor financeiro fez todo aquele planejamento que, por vários motivos, uma coisa ou outra, né? A vida é assim, altos e baixos, e a gente não consegue prever. A princípio, eles estavam super bem, né? Cada um no seu trabalho, tentando economizar certa quantia de dinheiro todos os meses, economizando, estava dando tudo certo, mas aí acontecem imprevistos no meio do caminho. Os cálculos que eles fizeram lá atrás foram cálculos errados, o valor das economias no final da vida deles não dava para nada, porque existe a inflação, então o dinheiro acaba sendo desvalorizado, né? Ficando desvalorizado. Houve um outro exemplo bastante importante que ele colocou no livro. Às vezes se apega demais às coisas. Por exemplo, você tem lá, sei lá, na metade da vida, criou os filhos, numa casa bacana, num bairro bom, e de repente tem pessoas querendo comprar, né, aquela propriedade, dando um valor bom, né? Seria um bom negócio, só que assim, por apego afetivo, você acaba não vendendo. Só que aí depois as coisas começam a desvalorizar na região. E lá na frente você vê que você devia ter aproveitado aquele cavalinho que passou, né? Selado, e você não montou, não aproveitou. Então, é bem sério isso. Quando ele fala aqui no 12º, o último grande axioma, não leve tão a sério os planejamentos de longo prazo, porque assim, a gente não consegue prever o futuro. E ele fala que ele se planeja, ele consegue planejar o que ele vai fazer mais ou menos apenas uma semana, não mais que isso, porque ele não tem visibilidade. É o mesmo que você estar num nevoeiro e não conseguir ver muitos metros à frente. Então ele falou que uma semana ainda vai, um mês já começa a ficar difícil. Então assim, aproveita as oportunidades que passam, né? Agarre-as, não perca, tá? Vale muito a pena a leitura para você que já tem o equilíbrio financeiro e quer aprender a ganhar mais sem perder dinheiro, com o menor risco. Tá? Vale muito a pena esse livro. E se você gostou, se inscreva no canal, vou adorar.
vou compartilhar mais livros que vou ler futuramente. Estou compartilhando aqui todos. E compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras, tá? Forte abraço, muito obrigada por assistir.